Queridos irmãos, um bom domingo a todos. Aqui estamos nós para fazer a nossa reflexão desta manhã. Hoje nós escolhemos um assunto que fala do dever. Nós baseamos na lição 21 do Pensamento e Vida, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então nós escolhemos lá alguns dizeres, alguns ensinamentos para nós fazermos a nossa reflexão. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. Então, nós somos submissos a estas leis, para que haja ordem, para que haja disciplina, para que haja o desenvolvimento das nossas faculdades morais, espirituais, enfim, né? E o dever pode ser simbolizado como sendo a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Para quê? Para a sustentação da ordem, do equilíbrio, da paz e da evolução em sua obra divina, buscando assim o nosso próprio aperfeiçoamento. E nós, criaturas agora que já somos dotados de razão, né? Cada consciência será compelida à obrigação de respeitar estes deveres, de fazer funcionar, de aplicar, de respeitar, promover, facilitar, nutrir o bem comum que valerá o auxílio natural de todos. Isto significa que, para realmente sermos felizes no ápice, na sua totalidade de fato, nós só seremos felizes, porque está todo mundo buscando ser feliz, né? Só seremos felizes de fato quando nós tivermos essa consciência tranquila de que estamos cumprindo os nossos deveres em todos os sentidos e não estamos vendo nenhum ponto de sofrimento, de problema, de dor ao nosso lado. Porque enquanto percebermos isso, nós não poderemos ser felizes. Cada um, então, nessa preocupação, nesse exercício, melhor dizendo, de cumprir com os nossos deveres, cada um de nós plasma reflexo de nós mesmos, e abrimos aos reflexos das mentes mais elevadas, nos impulsionando aos mais vastos horizontes de progresso. Portanto, somos constantemente, quando nós estamos com esse dever realmente sendo cumprido, nós abrimos a esses reflexos de irmãos mais elevados e eles nos orientam, nos alerta, nos intui. Mas às vezes acontece, porém, que nós causamos perturbações a nós mesmos, às nossas existências, à existência de outras pessoas, fazendo com que haja desajuste, problemas, complicações, e desajustando, portanto,
as muitas peças das máquinas sociais, da máquina familiar, da máquina do nosso destino. E esse desajuste, é claro, causando problemas tanto para nós como para os outros, nos força em algum momento a buscar renovação à frente dos nossos credores, daqueles a quem prejudicamos. É assim que nós, de acordo com nas nossas experiências, nós podemos receber, por exemplo, uma esposa incompreensiva, um esposo atabalhoado, arbitrário, um filho doente, um chefe agressivo, né? Aquele chefe que parece que não tem paciência com nada, é porque já está vindo no subconsciente dele aquilo que nós provocamos lá atrás e que agora ele de alguma forma despeja em cima de nós. A mesma coisa acontece com aqueles que nos são subalternos, né? Aqueles subalternos infelizes. As doenças, moléstias pertinazes. Então isso nos propicia um campo certo de ação para o esforço intensivo na nossa recuperação, na recuperação de nós mesmos. Então esses deveres têm que ser aplicados em todos os âmbitos, em tudo que vamos fazer, que vamos pensar, nos nossos relacionamentos. Nós estamos cheios de deveres a cumprir. No trânsito, por exemplo, quando nós não cumprimos, não fazemos valer os nossos deveres com os sinais de trânsito, o trânsito vira uma bagunça, não é mesmo? Na família, nós temos os deveres dentro de casa, deveres na limpeza, deveres na organização, deveres na paz, no diálogo, não é mesmo? Deveres no trabalho, se ganhamos tanto ou mais ou menos, não importa. O nosso dever é fazer tudo da melhor maneira possível, fazendo com que onde nós estamos trabalhando seja tudo bastante promissor, equilibrado, cheio de produtividade. Na casa espírita, por exemplo, nós estamos cheios de deveres, né? Deveres para com aqueles que ombreiam os destinos da casa, na limpeza, nos departamentos. São tantas coisas que nos chamam aos nossos deveres, né? Para que a casa funcione, para que ela realmente seja aquele hospital de almas. Na rua, estabelecendo a limpeza, tirando ali alguma coisa que possa provocar um acidente. Na política, nós estamos agora vivendo um clima na política, né? Onde nós temos que cumprir nossos deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, seguindo aos nossos exames, aos nossos ditames da própria consciência, sem, contudo, entrar nas malhas do fanatismo, porque o fanatismo é terrível, né? E o discernimento é o caminho para o acerto. E o espírita tem que distanciar-se daquele partidarismo extremado. Nós poderíamos até simpatizar com algum partido, com a intenção de nos orientar, de auxiliar, mas sem aquela paixão em campo, porque essa paixão em campo é sombra em torno, não é mesmo? E lembrar que não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana, mas sim representantes sempre da política do Cristo, não é mesmo? E um outro dever
muitíssimo importante, é o dever para com a doutrina espírita. Por 3 séculos, lá no livro Caminhos da Luz, nós podemos ver isso lá, que por 3 séculos os primeiros cristãos cumpriram aquele dever de manter a pureza, a simplicidade da doutrina, né? Fazendo com que os seus princípios de fraternidade fossem realmente avante. Mas depois disso aí, levados por interesses mesquinhos, egoísticos e aliciados pelas trevas, muitas criaturas, muitos grupos deturparam, né, modificaram os desejos legítimos de realmente auxiliar a humanidade. Então é um compromisso, é um dever nosso de manter essa pureza, esses princípios de amor, de fraternidade, de perdão, do bem-estar, do trabalho e do estudo, né? Só a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e orientada pelos espíritos ligados ao Cristo, pode de fato salvar as religiões que ainda procedem em desacordo com as leis de amor. E às vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, dentro de um problema, diante de uma responsabilidade, diante de uma instituição onde nós temos compromissos e que às vezes nós precisamos de renunciar, precisamos realmente de ter muito tato, muita calma, e às vezes vem aquele desejo de desertar, de querer desertar. Mas nada vale desertar do campo das duras obrigações. Ordena a nossa razão que permaneçamos sempre na obra de paciência, de tolerância, de humildade e amor, porque senão seremos ainda onerados ainda mais com desgostos, fraquezas, desalentos, frustrações, não é mesmo? Então, queridos irmãos, o que nós tínhamos para falar hoje, rapidamente, né, porque nós não temos muito tempo, mas é isso aí, é ficarmos atentos quanto a todos os nossos deveres, como Emmanuel disse lá no início, né? É uma linha de ação, é uma faixa de ação no bem. Nós temos que, a todo custo, fazer valer esses deveres, praticar esses deveres para a nossa própria paz, para a nossa consciência tranquila. Muito obrigado, um abraço a todos, muita paz, felicidade a todos. Um bom domingo. Fiquem todos com Deus.